Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 222, né? Ainda tratando do assunto desgosto da vida e, por último, tema suicídio. Então, é lógico que nós já gravamos 4 vídeos de 25 minutos cada um, falando a respeito dessa complexidade desse assunto, porque é muito complexo, é muito relativo, porque nós não temos como afirmar, mas de acordo com a experiência que temos e de acordo com o que a doutrina dos espíritos nos fornece, dá mais ou menos para a gente seguir um ângulo, você entendeu como é que é? Vamos dizer assim, em linha reta, se você medir de São Sebastião do Paraíso a São Paulo, provavelmente não dá nem 300 quilômetros. Linha reta. Mas conforme tem muitos, né? Muitos trevos, muitos asfaltos em lugares assim tortuosos, que tem que desviar morro. Aí aproxima-se 382 quilômetros. Mas se nós formos parar para analisar tanto a linha reta quanto os 382 quilômetros, é a mesma coisa. Só que devido à complexidade, nós não podemos afirmar. Porque cada caso é um caso. Mas dá para as pessoas analisar um pouquinho e fazer-lhe as partes que lhe caibam. Porque todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós somos responsáveis. Você entendeu? Então, olha só o que Allan Kardec pergunta. De onde nasce o desgosto da vida? Né? De onde é que nasce o desgosto da vida? Kardec fez a pergunta. Que sem motivo plausíveis, que sem motivo algum, de repente, surge aquele desgosto pela vida. Às vezes existe, sim, alguns motivos plausíveis. Não podemos generalizar. Existem motivos plausíveis, como existem motivos não plausíveis. Você entendeu? De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, né? Vou repetir mais uma vez. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis ou não plausíveis se apodera de certos indivíduos. Os bons espíritos aqui, eles respondem de uma forma com sentido duplo, com sentido triplo, que nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós nos encontramos num mundo de provas e expiações.
não significa que os bons espíritos aqui erraram. Eles estão certos. Mas acontece que muito além do que eles aqui responderam, acontece. É óbvio que eles não puderam abranger tudo. Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, da satisfação completa. Saciedade vem de satisfação completa, né? Vem de uma pessoa saciada. Sabe quando você está com fome? Que você vai lá e na panela e 2 pratão para dentro? Aí a pessoa fala assim, põe mais. Você fala, não, eu já estou saciada, estou satisfeita. Saciada. Então, essas 3 colocações que os bons espíritos aqui resumiram é muito relativa, porque há muitos fatores interligados a esta resposta, como há muitos fatores desagregados, independentes, e que levam as pessoas a sentir desgosto pela vida, onde acabam quase sempre no suicídio. Foi onde Allan Kardec fez a pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade. Não pode ser só efeito da ociosidade. Não pode ser só pelo fato de você permanecer o tempo todo na ociosidade. Tem que existir algo mais que desencadeie. Você entendeu? Só que os bons espíritos deixaram dessa forma para que nós raciocinássemos. Porque se nós aqui observarmos efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, em momento algum eles estão tratando dos conflitos obsessivos, dos processos que vive o ser, dos problemas que enfrenta o ser, tanto na questão da área econômica, da sociedade, dessa imobilidade, dessa mobilidade, tanto espiritual quanto física e social, dessa integração social. Então aqui eles não disseram isso, mas justamente para que pudéssemos raciocinar. Você entendeu? Porque se nós pararmos para analisar dentro de um artigo que nós temos que observar que esse fator
do desgosto da vida e do suicídio. De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Eles respondem efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Mas nós entendemos que o processo da desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade presente em todos os países do mundo, que faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gêneros, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. E isso tudo, se nós pararmos para analisar, são fatores que, se o espírito em processo de evolução não é detentor de uma certa potencialidade de equilíbrio espiritual, ele pode se sucumbir. Porque ele se vê excluso de tudo e em tudo. E quando ele se sente excluso de tudo e em tudo, ele sente um certo desgosto da vida. Aí depois, não há que culpar efeito da ociosidade. Não há que culpar falta de fé. E também da saciedade. Porque a saciedade é um tríplice aspecto. Que você só se sente saciado depois que você conseguiu solucionar todo efeito de ociosidade e todo o processo da falta de fé. Caso contrário, você não se sente saciado por completo. E mais, a questão da fé. Que fé é esta que sempre pregaram aos adeptos? Uma fé materialista, uma fé descrente no futuro. Que fé é esta? Que não foi ensinada aos adeptos a encarar frente a frente durante
toda a eternidade as transformações. Porque fé, gente, não é você dizer: eu creio em Deus. Isso não significa nada. Deus não quer que você crê nele. Deus quer que você se movimente, que você construa, que você use tuas capacidades, que você encare frente a frente durante todo o tempo a realidade. Que você não tenha medo de você mesmo. Continuando. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Isso é relativo. Quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Por que é relativo? Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Por que é relativo? É relativo porque cada caso é um caso e que nós não podemos afirmar. Porque para você, o que parece insignificante, para mim já pode ser uma tempestade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha um amigo, nem sei se já desencarnou, acho que não desencarnou não, porque senão eu já tinha visto ele. Eu tinha um amigo que ele, quando eu presenciei isso, eu não ganho nada para mentir. Ele, quando via uma barata, ele desmaiava. Você acredita isso? Por isso a casa dele era detetizada uma vez a cada 15 dias. Porque a família dele tinha medo que ele desmaiasse e batesse a cabeça no chão, vindo a falecer, vindo a óbito, traumatismo craniano. Barata, eles munhecavam e pão no chão. E davam um trabalho. Barata. Chico Xavier comeu barata. E só depois que ele percebeu que já havia terminado a sopa. Você conhece a história? Lindos casos de Chico Xavier. Eu tive um patrão que eu amo demais. E que ele me tapeou. Ele disse para mim que era partes de frango frita. E eu, muito cego, e eu sei que eu comi, e depois fiquei sabendo, comi umas 40 baratas sem saber que era barata. Porque ele fritou elas bem fritinhas, ficou bem tostadinha, igualzinho batatinha frita. Mas bem pretinha, né? E eu punha na boca assim, e ela chegava até derreter, de igual essas batatinhas. Mas era tão gostosa. Não é tão ruim assim como as pessoas pensam. Lá na China as pessoas não comem rato. É natural, gente. É o costume.
No Brasil come a carne bovina, na Índia não come, em certas partes, né? Então olha só para você ver. Então por isso que o processo aqui é relativo. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. É lógico que, tendo condições o indivíduo de trabalhar, ele tem mais é que trabalhar, porque o trabalho dignifica o ser. O trabalho faz parte da lei do progresso. Mas você há de convir comigo que milhões de pacientes, principalmente pacientes psiquiátricos, mais crônicos, eles não conseguem colocar na boca, coitadinhos, nem o próprio remédio, eles necessitam que outros coloquem na boca deles o medicamento. Então, cada caso é um caso e não pode generalizar. É assim e pronto. Mas aqueles que têm condições, vamos exercitar a mente. Vamos exercitar o corpo. Vamos exercitar a mente. Já disseram os bons espíritos: mente parada é oficina do que não presta. Eu não vou dizer o resto do nome, não. Mente parada é oficina do que não presta. E é verdade. Toda vez que ficamos parados, acumula em nossa mente tanto lixo. Se trabalhando já acumula lixo, agora imagina parado. Agora você quer saber algo que mais acumula lixo na cabeça da gente? Chama-se Facebook, Messenger e WhatsApp. Esses são os recordistas. Esses acumulam lixo, mais lixo, mais lixo. Se a pessoa não souber usar esse aparelho, tem mandado milhões de pessoas para o umbral e as pessoas não têm percebido. Eu não estou falando mal do aparelho, eu estou falando daquele que usa. Porque muitas pessoas dizem assim: a carne é fraca, por isso eu bebi, por isso eu traí. Mentira, é o espírito que não presta. Porque é o espírito que diz assim: vou acessar a página dela, vou pesquisar a página dele. Para quê? Para quê? Se nós devemos satisfação a Deus e a Jesus e a nossa consciência. Se você procurar no meu Facebook, você vai encontrar lá, de acordo com o conceito da humanidade, muitas pessoas que lá não deveriam estar. Mas será que para Jesus essas pessoas não deveriam lá estar? Pergunte para Jesus: se o Facebook fosse do Senhor, o Senhor manteria essas pessoas no Facebook ou não? Jesus não exclui ninguém, gente. Para Jesus, todos nós somos iguais. E essas pessoas que no meu Facebook se encontram, eu mantenho com elas contato direto em matérias de orientações espirituais. E a minha consciência é tranquila. Caso contrário, eu não estaria aqui fazendo esse trabalho. Caso contrário, eu estaria
no lugar de muitas pessoas fofoqueiras vasculhando a minha vida. Então, em vez de vasculhar a minha vida, vão rezar, vão varrer o passeio de casa. Você entendeu? Vai procurar psiquiatra, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou trabalhando para os bons espíritos. Aqui à minha frente está o professor, que eu quero até mostrar para você. Olha o professor aqui, ó. Olha só para você ver o professor. Estamos trabalhando. Nós não estamos brincando com ninguém. Agora, se eu me encontro nesse trabalho, assessorado por um ser desse, como já disse Francisco Cândido Xavier, não é por um acaso, né? Então, vamos varrer rua, vamos lavar roupa, vamos fazer alguma coisa, vamos ocupar a mente, porque bisbilhotar minha vida nunca adiantou e não vai adiantar, porque eu continuo mesmo trabalhando para Jesus. Vamos para o próximo vídeo.